pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Estúdio Tia Talks. Quem fala aqui é Juliana Sisson, eu sou arquiteta e urbanista. Essa aqui é a Pris Amberlan, minha sócia. Nós juntas somos as fundadoras do Estúdio T Consultoria Arquitetura e viemos aqui conversar com vocês nesse episódio 006, que está incrível. O tema de hoje é o planejamento estratégico para os escritórios de arquitetura e nosso convidado especial é o André Atarão. Ele que é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2015, possui mais de 15 especializações na área de negócios, Chicago, URGS, London Business School, entre outras. É membro fixo do Conselho de Empresas nos segmentos Construção Civil e Incorporação, Serviços Financeiros e Serviços Advocatícios, conselheiro PS Júnior URGS, Top 3 Empresa Júnior RS, e atua como aconselhamento de carreira para estudantes que desejam atuar na carreira de consultoria. É sócio fundador da Alfaiate Consultoria em Estratégia, empresa especializada em estratégia e profissionalização de empresas de médio porte, empresas com faturamento de até 250 milhões anuais, atuando na vertical de construção civil e incorporação, e tem mais de 10 anos em atuação em consultoria, estratégia e gestão de negócios de médio porte. Muito bem-vindo, André. Obrigado, gurias. Muito feliz em estar com vocês hoje. Eu acho que também bastante tempo já que a gente já trocou várias ideias aí, né, sobre como que esse tema vem bem dentro do segmento de vocês. Vai ser um prazer falar hoje. Sim, a gente está super feliz, sabe? Porque com certeza tu sabe que esse é um nosso projeto muito querido, a gente já estava engavetado e agora esse ano finalmente ele saiu do papel. E a gente está aqui com pessoas muito especiais, assim, e particularmente tu, assim, foi uma pessoa que a gente pensou muito. Claro, o André tem que conversar com a gente, porque para quem não sabe, o André, ele trabalha com a gente, nossa empresa, prestando consultoria de planejamento estratégico. E aí a gente teve uma afinidade incrível, assim, e o trabalho dele é maravilhoso nesse sentido, porque abriu um universo gigante, assim, para o nosso escritório, e está sendo muito legal. Então, assim, a gente, quando começou a desenvolver esse projeto, a gente pensou em todas as esferas que nosso projeto, que esse podcast poderia tramitar, assim, poderia andar, né? E a gente não poderia deixar de trazer aqui alguém que pensasse com um olhar de estratégia para os nossos colegas que estão aí, que estão começando, que estão nessa jornada. Então, assim, muito obrigada por ter vindo, porque eu acho que vai ser uma conversa incrível hoje, né? André, conta um pouquinho pra gente como é que tu veio parar nesse universo. Tem a história muito longa e a reduzida. Mas, assim, a mais longa primeiro, que eu acho mais legal. Naquele momento, assim, de pensar sobre o que fazer na vida, né? Ainda no colégio, eu pensava em ser professor, na verdade. Adoro. E parecia muito legal, gostava muito de gramática, ia bem. Mas, enfim, né? A realidade brasileira, um aconselhamento familiar aqui, outro ali, né? Aquela ideia de, puxa, mas tem outras carreiras, de repente dá uma olhada. E aí eu conheci o pessoal da PS Júnior, que eu sou conselheiro, inclusive, dentro de muito legal, uma boa rodada, né, de URGS, portas abertas aqui e ali, né, para conhecer um pouco. E aí eu vi o pessoal lá falando sobre algo que depois eu fui conhecer, que era consultoria, que para mim parecia algo como ser um pouco do que é o professor, né, de conseguir levar conhecimento, ajudar, mas com uma coisa me parecia ainda mais impactante, que era ajudar as empresas, né, que aí eu já entendia mesmo novo lá, que era um motor importante, né, da sociedade como um todo. Então, começou assim essa ideia de trabalhar com consultoria, então eu sabia que seria consultoria. Dentro da minha carreira, eu, trabalhei na APS, que era um sonho lá de menino. Depois eu trabalhei em empresas de consultoria em pesquisa de mercado e planejamento estratégico. E aí eu tive um momento ali na carreira de pensar assim, legal, eu posso seguir, ser sócio em consultorias que já existem, e tudo bem, e pode ser legal, mas naquele momento não fez sentido dentro das oportunidades que eu tinha, e também eu não me identifiquei muito com nenhuma das metodologias, assim, eu entendia que eram legais, e que bom que existiam, mas entendia assim, olha, mas tem desafios que eu vejo que essa forma de resolver não soluciona, sabe, o problema que eu tô vendo. E aí, fiz o que todo mundo faz, que fui estudar, né, e aí dentro desse processo, eu conheci bastante sobre a metodologia de trabalho das 3 maiores consultorias em estratégia do mundo, Bain, McKinsey, BCG, e foi muito legal isso, assim. Aprendi bastante, fiz muito benchmark, relacionamento com um monte de gente, e chegou aquele momento que tu pensa, cara, eu tenho esse conhecimento aqui, isso pode me levar, talvez, a trabalhar dentro dessas empresas ou iniciar uma operação com isso, que era um sonho anterior lá, né? Sim. Então, lá eu queria ser professor. Voltou um pouquinho para tua origem de como é que tu vai colocar tudo isso em prática, né? Exato. E é isso, então, e aí, em 2016, eu fundei a Alfaiate Consultoria em Estratégia,
É óbvio, né, que a Alfaiate Consultoria em Estratégia de 2016, 2024 tem uma outra empresa, boa diferença, né? Completamente. Mas assim, tudo faz parte, né, da caminhada empreendedora, e aqueles anos iniciais foram super importantes, e hoje o que é um negócio, entendo que também agradece muito esses momentos iniciais mais erráticos ali do modelo. Mas é isso, então. Foi um grande aprendizado de pensar, olha, acredito em consultoria, talvez não acredite nesses modelos que eu conheço, preciso aprender mais, aprendi mais e consegui pensar em algumas soluções legais assim, para os problemas das empresas que eu via, e que hoje é um pouco da base do método aí, da consultoria. Que legal. São poucas as pessoas que tu vê que fala, eu faço consultoria nisso, naquilo e tal. E normalmente a pessoa, quando dá uma consultoria, dá consultoria de tudo que é lado, né? Mas quando a gente te conheceu, o que nos chamou atenção foi justamente essa área. O que te levou para a construção civil em corporação? Sim, então, uma coisa que a gente pensava que seria, assim, o desafio da estratégia, que é escolher as melhores rotas, vamos botar assim, né, que estratégia um pouco sobre os nãos que tu decide dar, né, os vários nãos para os poucos sim que fazem sentido, né. Uma coisa que parecia muito clara bom, esse perfil de empresa que vai ter esse desafio é uma empresa um pouco maior, né. Então, dos segmentos que a gente abordou lá no início, o mais responsivo a essa proposta de valor sempre foi construção civil, né. Então, existe uma problemática na seleção do land bank, no desenvolvimento do produto, e também as problemáticas de profissionalização, né? Então, foi meio num processo que o mundo da gestão chama de customer discovery, né? Que tu faz um relacionamento com o cliente, aprende um pouquinho, faz com outro, aprende um pouquinho. Quando a gente fez o relacionamento com esses perfis de cliente, parecia assim, nossa, tem muita coisa que eles buscam que é exatamente o que a gente faz. Então, foi isso. Na verdade, o processo de buscar empreender um negócio nos mostrou que esses segmentos tinha muito fit com o que a gente fazia. Sim, e a gente vê assim que o mercado é muito dinâmico, né? Então as empresas, elas têm que acompanhar isso. Elas têm que acompanhar, né? Então, assim, tu vê, é quase que cíclico. Acho que o negócio das incorporadoras, elas funcionam praticamente como um ciclo do negócio, né? Assim, Sim. tipo, né? Não, a cada 3 anos a gente tem que revisar, tá tudo errado, vamos mudar tudo, vamos dar uma ajustada. Acompanhando a economia, né? O mercado, exatamente. Isso é muito legal, né? E me conta uma coisa, como é que é a estrutura da Alfaiate, assim, qual é os ramos, tem outros ramos que vocês atuam? Sim. Não? São quantas pessoas? Como é que funciona? Então, hoje o negócio tem 2 sócios, tem eu, que venho dessa carreira bem consultoria, vim de consultoria, sigo em consultoria, e o outro sócio é o Afonso Ribeiro. O Afonso, ele tem uma carreira um pouco diferente da minha, então ele passou por startup, passou por fundo, passou por corporação, teve cargo diretivo em corporação mesmo sendo um jovem, e aí entrou no negócio em 2020, e aí desde então está com a gente. Além disso, a gente tem daí um time de consultores que aí trabalham com a gente. A maneira como o trabalho ele é organizado, e talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso depois, é por verticais, né? Então a gente tem consultores que dominam aquelas verticais. Então, nós estamos falando lá sobre um desafio que envolve num cliente uma lógica de comercial, que seja, bom, tem consultores que dominam isso. É um desafio mais de área de operações, vai ter alguém que domina isso. Então, tem um time ali que é pensado em cima dessas expertises. E aí é trazido para os projetos sob demanda, né? Sim. Mas tudo é focado em construção civil, vocês têm alguma outra área? Temos outras áreas. Apesar de que construção civil talvez aí seja o maior share da carteira hoje, tem outras áreas como serviço profissional, né? E aí entra aí... Autônomos e tudo? Não, grandes firmas de advocacia, só as grandes né? Empresas. Daí sempre são médias empresas, né? Então vão entrar firmas de advocacia, alguns outros perfis de serviço profissional, indústrias, é um perfil que a gente atende bastante também, e aí diversifica bastante, né? Porque, na verdade... A indústria é um mundo à parte. É um mundo à parte, né? Varejo, e na parte de serviços tem uma carteira de serviços financeiros aí, com algumas cooperativas, companhias hipotecárias também. A gente está falando aqui que vocês atendem basicamente empresas grandes. Eu lembro que quando a gente começou a conversar lá atrás, e talvez você te recorde, eu lembro que foi um grande desafio, assim, a gente sentou a primeira vez, nós 3, né, numa mesa, conversamos, te colocamos alguns posicionamentos nossos, alguns problemas, né, as nossas dores ali. E aí eu lembro que em determinado momento eu falei, mas eu vou ter que pensar para estruturar alguma coisa para vocês. Que a gente, de fato, não se enquadra no nicho específico, né, da empresa, da atuação da Alfaiate. Exato. Né? Então, assim, qual é o tipo de empresa que pode efetivamente procurar? Porque se a gente fosse seguir nesse teu raciocínio, a gente Estúdio T não estaria trabalhando Exatamente. Mas então vamos separar. Então, eu acho assim... Na minha visão primeira, enquanto consultoria é muito legal, para mim é muito legal poder falar com outros empresários e a gente trocar ideias e pensar soluções. E para mim isso não é
um projeto, isso é uma troca, né? Então, mais do que dizer este pode, este não pode, eu prefiro pensar que tipo de desafios vocês conhecem, é ótimo isso. E como pode ser o apoio, né? Então, normalmente desafios que envolvem tomadas de decisão, crescimento, ou até mesmo uma dúvida de profissionalização sobre alguma área, faz total sentido conversar sobre. Se vai fazer sentido para avançar para um trabalho, é um segundo tema, né? E assim, nisso pode ser, olha, diagnosticamos bem o que é o trabalho e o que deve ser feito. Agora, olha, tem um profissional que eu acho que tem mais tempo disponível, ou daqui a pouco tem um perfil de firma que vai conseguir ajudar melhor, como vocês estão hoje, e tudo bem indicar, sabe? Então, só separando essas duas coisas, assim, acho que uma coisa é poder ver bem esses tipos de problema, e a outra coisa sobre o projeto em si é uma conversa, assim como com vocês fez sentido a gente pensar, não, acho que um trabalho ajustando isso faz sentido, legal. Para outras empresas pode não fazer, acho que tudo bem, né? Mas acho que é mais os tipos de desafio, assim, sabe? Que momento que tu acha, aí eu já tô pensando de forma geral, sabe? Eu tenho uma empresa, em que momento que a pessoa lá, o tomador de decisão, tem que entender que ele precisa recorrer a um profissional como tu, como a tua empresa, para ajudar na empresa dele, crescimento, no negócio. Entendi. Eu acho que tem um primeiro ponto que é, claro, o faturamento eu acho que é uma evidência até importante para o cliente, porque pensando assim, né, o negócio ele tem que conseguir já caminhar um pouco sozinho. O desafio da estratégia, que como eu disse, são os vários nãos para os poucos sims que a gente abre, né, decide dar, também tem que ter partido antes, olha, eu já consegui sair um pouquinho do meu ponto zero, né? Então eu diria que o faturamento para mim representa isso, sabe? Quando a gente fala de ancoragens de faturamento, que às vezes são entre 5 e 10 milhões de faturamento anual, começa a ter uma problemática, assim, diria que pode ser uma primeira ancoragem para a tua resposta, assim, sabe? Entre 5 e 10 milhões, acho que é um faturamento que as pessoas começam a ter desafios, que é será que eu invisto nesse meu novo negócio aqui, que eu tenho uma ideia e já está gerando algum faturamento? Ou será que eu coloco mais 4 pessoas tentando comercializar esse meu produto aqui que eu já sei operar, já tenho uma equipe? É um desafio assim, às vezes, será que eu coloco 30 mil mensal em eu botar nessa despesa ou naquela despesa? Esse tipo de desafio que o empresário dorme com ele, são os desafios que daqui a pouco, olha, uma consultoria em estratégia apoia melhor isso, porque o nosso trabalho é o quê? Fazer os cálculos de oportunidade dessas coisas, né? Vamos botar de maneira bem geral, assim, primeiro, né? Ver o que faz mais sentido e trazer para uma linguagem que o próprio empresário consiga entender aquilo que ele vai dormir, vai tomar o banho dele lá e vai ficar pensando, e putz, mas parece que eu não resolvo esse problema aqui nunca. Trazendo informação de mercado, analisando a lucratividade das coisas, dá para entender bem, né? Então eu diria isso, assim, acho que faturamento acho que é uma boa ancoragem, é um bom indicador. porque demonstra para o cliente que ele já passou por alguns desafios iniciais. Ele não está mais numa sobrevivência de empresa. Eu acho que é exatamente isso. E assim, André, de forma prática, o que é esse divisor de águas de faturamento? A gente está falando aí de 100 mil, 200 mil, 1 milhão? A gente costuma dizer, então, até 1 milhão, a gente dá esse nome que a Pri falou, né, de sobrevivência, né, que muitas vezes é aquele momento que o próprio empresário, a pessoa era um profissional em um escritório, saiu, fundou seu próprio escritório. Cara, normalmente o cara está buscando fazer mais dinheiro do que fazia quando era colaborador. A essa fase vamos chamar de sobrevivência, então, né? Que eu diria que até 1 milhão de faturamento anual. Normalmente é ali a empresa, né, 1, 2 sócios, ali um conjunto de sócios, com poucos colaboradores e, né, tá buscando ali gerar uma grana. O segundo momento, que daí é o desafio da pequena empresa, eu diria que vai de 1 até para empresas de médio porte, de capital mesmo, assim, da indústria e tal, 10 milhões, diria, mas para serviço, pelo que a gente observa, é algo como 5 mesmo. 2 a 5, né? Nossa, seria um desafio de pequena empresa. Pense assim, é o que o próprio Simples Nacional define, né? Ele define... os patamares ali, né? Mais ou menos isso, né? Então, assim, de 1 até esse limite do simples, normalmente a gente está enquadrado com uma pequena empresa, e aí, na visão da alfaiate, o desafio ele é um desafio de posicionamento, ou seja, como eu quero ser percebido pelo mercado, quais são os produtos que eu devo vender, então, né? E o que faz sentido, para quem eu vendo, como eu vendo, que é um desafio, basicamente, de se definir internamente e saber o que vai vender. É isso. Na média empresa, a gente chega na pergunta aqui, na média empresa, então, que para empresas de serviço, eu diria que realmente a partir de 5, né, não precisa ir até o 10 lá, até vai longe, né, aí pode até 100 milhões, aí,
o desafio ele já começa a ser outro, porque com certeza a empresa ela já tem problemáticas nas 5 áreas da estratégia, vou listá-las aqui, que é o financeiro, né? Então, a controladoria financeira, né? Entender os números, a lucratividade, etc., já é uma coisa que está pegando. A segunda coisa, a questão do comercial, enquanto organização de vendas, né? Enquanto saber para quem prospectar, medir isso também, né? Porque no segmento tem muito negócio por relacionamento, e é ótimo, mas bem ou mal, isso não está na nossa mão, né? O relacionamento acontece, passivo, né? Não há como prever. Não há como prever. Começa a ter também uma problemática em termos de pessoas. Então, recrutamento, retenção de gente, plano de gente, plano de carreira, plano de cargos, salários, partnership. É uma coisa super importante, né? Então, como é que eu vou distribuir participação societária com minoritários para que também a pessoa pense assim, olha, eu prefiro ficar nessa empresa que já é bem posicionada, que está bem organizada e que é melhor eu ter um pedaço, ainda que pequeno, desse grande bolo do que eu mesmo sair empreender e ir lá para a fase de sobrevivência e daqui a pouco... meter a cara a tapa sem saber o que vai dar, né? Exatamente. Podendo dar certo, podendo não dar certo. Né? Então, são práticas que fazem sentido aí que está dentro dessa vertical aqui de pessoas. Tem uma quarta vertical, que seria operações, que é o que, dentro das BEA, a gente comenta muito sobre controladoria de projetos, né? Então, que é essas práticas de como que os projetos são organizados, geridos, né? Enfim. E aí, a quinta vertical da estratégia, que é muito presente nas BEAs empresas, é controladoria da estratégia, ou gestão estratégica, ou controladoria, por assim sendo, né? Que é o quê? Conseguir estabelecer um planejamento estratégico, uma tradução disso em números, indicadores, sem ser acompanhados, projetos, e conseguir ter alguém ali que, especialmente nos escritórios de arquitetura, que faça aquele dia a dia, né? De, olha, cara, nós temos hoje lá pelo nosso cronograma, está previsto a gente fazer aquele estudo. Senta comigo aqui hoje às 3 da tarde, não pode às 3, pode às 3h30. Ser um pouco chato, assim, né? De fazer as coisas acontecerem. Na minha visão de quem vive gestão, não o chato do efetivamente chato, mas o chato de, olha, é o trabalho que tem que ser feito. Lá em janeiro, hoje eu falei no telefone com um cliente, lá em janeiro, em Shangri-La, quando estava todo mundo reunido, lembra que vocês falaram lá que no dia 10 de abril vocês vão fazer um estudo agora? Sim. Chegou o dia 10 a hora, né, chegou gente? a hora de fazer. Então é isso. Então eu diria que a média empresa ela tem desafios nessas 5 coisas. E aí o nosso trabalho casa bem. A gente consegue resolver esses 5 temas. Legal. E até pegando esse seu gancho das BEA e aí entrando nos escritórios de arquitetura mesmo, né? Qual é hoje? Eu não sei quantos escritórios de arquitetura tu, né, atende, tem consultoria, presta consultoria, mas quais são os maiores desafios hoje para um planejamento estratégico dar certo, né, realmente ter sucesso em um escritório de arquitetura? Vamos lá. Para mim, o principal é um diagnóstico muito claro de como estamos, né? Passa por entender lucratividade de projeto, e aí já vincula com o que tu falou, assim, porque muitas vezes a maneira como tu controla projeto não te permite lançar custo em projeto e nunca se pensou muito bem como ratear a despesa, e aí tu fica naquela, o que eu faço, né? Esse cliente aqui é muito bom, ele fatura alto, uma fatura alta, mas aí, bom, tem metade do escritório, às vezes, ou tem um só que fica alocado lá, metade do mês atendendo um cara só, será que isso explica, isso justifica, né? Exato, sabe? Então, acho que enquanto não se tem respostas para isso, né, que é conseguir olhar o número não só do negócio, mas também dos diferentes projetos, entender como que é a nossa capacidade de gerar dinheiro, botar assim, eu acho que se tem um desafio. Então, acho que o primeiro passo é esse, é um diagnóstico bem claro financeiro. O segundo passo, acho que passa por ver se essas práticas de organização da operação estão fazendo sentido ou não. Aí tem coisas bem básicas, assim, né? A gente tem pelo menos algum sócio que tenha isso como sua principal tarefa, e a verdade é várias vezes não tem, às vezes né? se confunde muito, né? A gente mesmo no início do nosso trabalho foi assim, a gente não sabia direito o que fazer, a gente se confundia muito. Até porque ninguém vai querer, na verdade, arquiteto em si não vai querer, de fato, passar a fazer só exclusivamente financeiro, né? Mas ainda que não queira, ou que não saiba, dá essa atribuição importante, né? Não, com certeza. Assim, olha, tem que ter um dono daquilo, né? Essa é outra parte importante do método, que é o cão com os 2 donos, ele
né? Ele passa fome. Então é isso. Então, eu entendo Não, é verdade. Cão com 2 donos passa fome. Não, mas é verdade. eu só mudei o cachorro e o cão aqui na minha fala. Fala é popular. Não, e até é verdade, e eu puxo pra gente isso, porque na verdade, de início, acho que ainda acontece isso, a gente tem sobreposição de escopos, e a gente vem tentando separar justamente porque à medida que a gente vai tendo mais equipe, né, e os escopos vão aumentando, se tem essa dificuldade, porque precisa realmente focar, mas aí cai numa coisa do que a gente gosta de fazer da vida, né? Total, né? Mas não mas é sobre o que a gente gosta. Exato, mas olha só, eu acho que é justamente isso que a Pri falou que é melhor, porque esse é o desafio do empreender, né? Não é tu fazer só o que tu quer, né? Porque o que tu gosta, o que tu quer, vem carregado de um monte de coisa que tem que ser necessário. É isso aí. E assim, né? Ainda que a pessoa tá com atribuição, ela pode não executar aquilo, ela executar. Mas assim, é importante saber que, olha, fazer a sócio gestão, fulaninho. né? Então sócio fulaninho pode contratar alguém que vai ser um supervisor de controladoria. Ótimo. Vai ser, né, ali ainda vários escritórios vão nessa linha de, eu contratei um estagiário de administração, eu contratei um estagiário. Assim, não tenho nada contrário assim, a dizer não vai dar certo. Mas pensem que se o sócio ele não sabe como organizar isso, e ele contrata alguém que é um arquiteto, alguém que é um estagiário, quantos níveis tem aqui? E o quanto que esse cara domina isso? Domina muito pouco. Então, assim, vai ser um trabalho aí super empírico, vamos tentativa e erro, tentar. Pode dar certo, e daqui a pouco show, e tomara que dê certo. Mas, realmente, né, se esse problema já está pegando desde o momento 1, é bem provável que um estudante ali, alguém que vai trabalhar 4 horas, não vai conseguir resolver da maneira como... Não vai. Lá o meu software lá de apontamento de horas, eu não consigo implementar ele. Talvez a pessoa também não consiga. Mas, assim, só para deixar muito claro, não tem nada contrário a isso, só percebo que é um problema bem recorrente, que muitas vezes exige botar alguém um pouquinho mais de conhecimento, porque os próprios sócios não têm conhecimento, apesar de estarem alocados nisso. Eu acho que são dois pontos, assim, que geralmente a gente vê dificuldades em escritório de arquitetura aí conversando, e até no grupo de trabalho de gestão, é a questão do financeiro, realmente, né, e essa parte comercial. Tem alguns escritórios de arquitetura que a gente conhece do mercado, aqui de Porto Alegre em específico, que são escritórios maiores e que daí já se detém. Um sócio realmente ele está focado em comercial e faz o comercial e vai muito bem, obrigada. O outro sócio realmente está focado na equipe e aí abaixo dele tem gerentes e aí aquilo roda, né? Fica esse sócio que está focado na equipe fica nos estudos, que vai trazer a cara do escritório, mas o outro está no comercial realmente. Né? Então, assim, também é uma dificuldade que a gente vê em outros escritórios, né? E a gente também tem essa dificuldade. Isso quando tu presta essa consultoria, são esses 2 pontos que realmente aparecem mais, porque eu imagino que marketing, que outras coisas assim, acabe sendo para escritórios maiores, né? Acredito que nesse médio, acima dos 5 milhões anuais, acho que daí imagino que seja um escritório com mais corpo, né? Com mais volume, que daí realmente justifique esses outros setores. O que eu diria, assim, tudo vai depender do que é um negócio, né? Tem negócio que o posicionamento, ele é um posicionamento muito marca orientado. Olha, para esse negócio são muito marca orientados, tu poderia dizer, só para perseguir a nossa analogia aqui, que tu poderia ter um sócio focado só em marca. Se o negócio é só sobre marca, né? A minha resposta mais é para dizer que cada modelo de negócio vai meio que te dizer como... né? Vai prescrever o tanto de atribuição que precisaria, que é tão grande que valeria a pena ter um sócio dedicado àquilo. E aí eu acho que, voltando na pergunta anterior, como que se faz o planejamento estratégico? E eu disse, o diagnóstico. Olha, o diagnóstico também do posicionamento, do que é o negócio e do que ele quer ser, é super relevante, assim, né? Porque aí tu consegue ter coisas como isso que a gente está falando, né? Quer saber, será que eu boto essa pessoa aqui ou eu boto ela ali? Ou melhor, será que eu tenho que ter alguém específico para isso ou não? Mas, assim, acho que tem os escritórios, são muito focados em marca, na cabeça do arquiteto, acho que dá essa analogia e ótimo, acho que pode funcionar bem, daqui a pouco isso é um desafio, mas eu até vejo como mais problemático nos escritórios de arquitetura conseguir ter uma operação comercial. Qual é a diferença? Uma coisa é dizer, fulano é sócio do comercial. Legal. Agora, próximo passo é, eu gostaria de estar vendendo para o perfil X. São incorporadoras que trabalham no segmento alto padrão, na região tal. Beleza.
como, né? Tipo, a próxima pergunta é como eu faço Exatamente o que eu Como ia te fazer? dizer, porque é um desafio que pra gente ele é dificílimo no Perfeito. escritório. Mas aí, então, aí vem a parte que é o sócio que responsável pelo comercial, ele conhece práticas de gestão comercial, e a resposta é várias vezes, não conhece, Não. né? Ele sabe como organizar uma cadência ativa de abordagem? Não sabe. Ele sabe em que nível faz sentido atuar com automatização, por exemplo, cadência automática de abordagem. Faz sentido fazer cadência de e-mail. Faz sentido utilizar alguma lógica de ABIM, essas lógicas de venda cruzada entre LinkedIn, abordagem por telefone, abordagem e-mail. Tem que ter um pouco de conteúdo para poder discutir isso. Não que o sócio não possa aprender, mas mais para comentar que a responsabilidade é legal e é um ponto, mas o segundo passo é pensar, agora eu preciso definir o como organizar esta prática. E aí, onde muitas vezes consultorias alfaiate, outras consultorias também vêm para dar esse apoio, né? Que é poder dizer, olha, tem aqui um arcabouço de 20 práticas. Faz sentido no teu segmento essas 4 aqui. O alfaiate é nessa linha daí também, né? É muito, olha, customizado aqui, olha, faz sentido no segmento essas 4. Mas agora, pro teu perfil, acho que vai embarcar mesmo essas dúvidas. As outras pois dúvidas eu cheguei a anotar aqui, porque a gente fala, eu às vezes vou anotando aqui uns pontos, e eu anotei aqui, práticas de gestão, tá? Então, assim, entrando nessa tua linha, não existe uma regra. Quais são as práticas de gestão mínimas que um escritório de arquitetura tem que ter? Práticas de gestão mínima. Vamos separar assim, vamos separar a gestão do negócio da gestão das áreas. E vamos falar primeiro da mais fácil. A gestão das áreas, seja área comercial, área de projetos, se vocês pararem para pensar, as práticas, elas são as mesmas, né? Elas se confundem, né? Elas se confundem de alguma forma. É o ciclo lá do PDCA, né? Então, planejar, fazer, checar e agir em melhoria, né? Então, é isso. O comercial, ele tem que ter alguma forma de conseguir olhar os seus resultados. Vamos fazer primeiro analogias. Olhar como eu estou, analisar isso, né? Isso é o quê? É uma reunião de resultados mensal lá na área. Depois, alguma reunião mais, vamos chamar tática, né? Ou seja, de atualização semanal. Então, toda semana lá, as 2 pessoas lá do comercial estão checando como é que foram as abordagens ativas. E alguma lógica diária daí do trabalho de quem está executando aquilo. Aí seja assim, tem um Monday lá que a pessoa atualiza se ela fez ou não fez. Tem uma ferramenta, o cara me manda no WhatsApp. Então, gestão estrito senso para a área, eu diria que não muda disso que eu falei. Uma lógica de fechamento no mês, de resultado, como um todo. Uma lógica mais tática de toda semana estar olhando e diariamente quem está executando tem que prestar contas de algum jeito. Agora indo para a lógica do negócio. O negócio, na minha visão, quando a gente pensa isso, assim, a gente fala sobre planejamento estratégico, numa analogia ou maior ou menor. Então, assim, para mim, e é o que a gente vê na alfaiate, assim, com certeza, o ciclo da estratégia de 1 ano faz sentido, e faz sentido como um exercício mais formal, assim, sabe? Então, assim como eu disse, assim, o planejamento estratégico parte de um diagnóstico. Com certeza faz sentido, uma vez por ano, tu parar, olhar teus números de lucratividade, teus números de eficiência, produtividade em projeto, comparar isso ver onde é que está prejudicado, né? Ganhou, perdeu alguma coisa, e podendo comparar isso até com concorrentes, benchmarks, para poder entender as coisas. Então, assim, com certeza, planejamento estratégico anual, e nesse ciclo também ter essa lógica bem clara de definição de o que vai ser um negócio, desdobrar isso num nível de um mapa bem claro para todo mundo, e numa lógica de indicadores, projetos, desenhar a estratégia, acho que essa é a melhor analogia, né? Então, acho que na gestão do negócio isso faz sentido, e aí é aquilo, né, o plano que a gente traça, né, a nossa meta de emagrecimento lá, que a gente traça lá, saltando onda, lá na virada do ano, às vezes ela muda um pouco. Né? Vem uma outra prioridade. Como nós temos aqui, o nosso mercado ele é muito cíclico, né? A gente não é dinâmico, a gente não consegue muito dominar. Exato. Então, assim, é importante prever isso como regra, me parece. Tudo muda, né, no meio do caminho, né? E para mim o que faz sentido é entender assim, olha, trimestralmente eu vou atualizar os meus objetivos. Não quer dizer que eu vou mudar, mas eu vou pelo menos atualizar. Porque a pior coisa é dizer, não, muda tanto que eu não posso nem ter... Não, melhor, muda, mas no meu caso não vai mudar. Não, eu setei aqui, ó, esse planejamento. Eu estava num hotel lá em Salvador com os meus sócios, não tem como mudar. Imagina, coisa mais, né? Não, tava lá de novo em Xangri-Lá, quando eu defini, não tem como mudar. Tem sim, né? Então, assim, é melhor que, por exemplo, a pessoa defina, olha, eu vou revisar isso trimestralmente, do que daqui a pouco ela diga, nós não vamos mudar, esse objetivo é muito rígido. E aí chega, não em março, abril, chega em
10 de fevereiro. E aí o cara diz, eu não consigo mais, eu vou alterar agora, não vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, basicamente, o cara tá montando de novo um planejamento estratégico sem embasamento. Então, eu entendo que a segunda coisa da gestão do negócio é isso, revisões bem claras, assim, me parece que o trimestral funciona bem, e no Brasil a gente tem essa cultura, né? Nos Estados Unidos falam muito nos quadrimestres. Entendo que não funciona muito pra gente, eu não sei se talvez por uma questão de que aqui a gente tenha, até mesmo a rotina dos empresários também emula muito a rotina, férias escolares, essas coisas, às vezes. Acho que o cronograma todo é aquela pensado, coisa, tipo assim, do ciclo circadiano, é, entendeu? Uma coisa meio assim. Mas ele algo funciona, assim, ele é pensado trimestral. Vamos trimestral. lançar no tal trimestre, é tudo isso, focado no Isso trimestre. aí, então eu diria que essas revisões. E assim, no mês, nada diferente de analisar o cumprimento dos indicadores e dos projetos. E aí também não é tão fácil isso, né? E aí é por isso que eu comento, né, que um dos desafios das médias empresas é controladoria da estratégia é um problema também, né? Porque eu falei brincando, mas é verdade, assim, né? Lembrar o cara que no dia 10 de abril a gente ia fazer tal coisa, também tem que lembrar o cara que ele tem que dizer se ele fez, né? Sim. Então, alguém ali na estrutura... Alimentar tudo isso, né? Alimentar a estrutura. E falando nessa questão de estratégia agora, que eu acho, André, que é bem legal a gente falar, porque as empresas, quando elas começam, ela tem uma mania de querer pegar tudo, né? E muito se fala em todos os lugares, né? Principalmente rede social, né? A gente não adianta, história de rede social. Nos nichos. Eu pego todos os projetos de todos os tamanhos, comercial, residencial, bababá, ou o nicho, né? Como é que se pensa isso? Eu vou focar para que lado? Como é que a gente concatena todas essas ideias? Para mim, é quase uma analogia de uma conta matemática, né? Porque uma coisa é a gente pensar assim, me cita um nicho que tu acha que está na cabeça de vários escritórios que trabalham com projetos. Alto padrão. Alto padrão. Total. Alto padrão. Para ser um nicho, alto padrão, a gente poderia estar dizendo alto padrão no Brasil, alto padrão em Porto Alegre, onde vocês diriam? Só para o nosso Não, acho que é o que está se praticando no estado até. Estado. Hoje eles já estão alto padrão no estado. Então, a primeira coisa para mim é pensar qual é o tamanho total deste mercado, que é uma analogia bem clara com quantos projetos são vendidos e qual é o ticket médio. Sim. Para mim é uma questão que as pessoas não fazem esta conta para pensar. Numa analogia rápida, talvez a gente chegue aqui num ponto, não, André, peraí, não precisa fazer a conta. É bastante dinheiro e tem mercado para todo mundo. Acho que todo mundo pensaria isso. Beleza, vamos descer um nível então. Tá. Mas desse mercado inteiro, o estado todo, qual é o mercado que eu consigo vender? Porque, ainda que tu me diga assim, o estado todo, se eu convidar vocês aí, deixa eu pensar as minhas andanças recentes aí pelo interior, aí fazer um projeto em Caçapava do Sul, nada contra Caçapava do Sul, gente. Mas é longe de onde estamos agora, Sim. em Porto Alegre. Vocês vão e no dia seguinte vocês iriam para Pelotas. E depois iriam para Ijuí. Então, existe assim uma problemática que é no final do dia tem o mercado inteiro, tem a segunda fatia. Nossa, que faz todo sentido. Para quem eu conseguiria vender. E muitas vezes a gente não percebe que as restrições para quem a gente conseguiria vender são coisas que vêm até do próprio empresário mesmo, sabe? Tipo assim, eu tenho 3 filhos, eu quero ter uma vida que não me permite. Não me permite. Na verdade, eu estou vendendo só para Porto Alegre. E as pessoas não fazem este cálculo. E aí o próximo nível é pensar dentro desse mercado, né, para quem eu posso vender, né? Se eu tenho o mercado inteiro, mas depois eu reduzir, só Porto Alegre, é também pensar quais contatos eu tenho. Né? Tem o terceiro nível, que é tipo assim, olha, mas eu tenho aqui um horizonte, que eu fiz o cálculo aqui, fiz lá com o André o cálculo e a gente chegou num valor que ainda assim é muito bom. Mas eu olhei os meus contatos no WhatsApp e eu vi que, na verdade, não funciona. Tenho 2 ex-colegas do colégio que poderiam me botar, mas faz bastante tempo que eu não falo com eles. Nossa, então, gente, vamos dar uma arriscada na lista. Não vai rodar. Vamos dar arriscada na lista. Quem eu posso vender, ele talvez seja muito mais baixo. Então, não que isso defina que não vale a pena. Mas direciona. E muitas vezes, pensem assim, aí nós vamos voltar lá para a história aquela do grau de maturidade dos escritórios. Quando a gente está na primeira etapa, né, somos microempresa, e a gente está escolhendo, né, está sobrevivendo, aliás, né, para pensar, mais importa nesses 3 níveis o último que eu falei, né, porque basicamente isso não tem para quem vender. Isso não tem o que fazer. Não tem que fazer. Eu pensei numa empresa de foguetes, mas eu acabei de sair aqui, eu trabalho no Banco do Brasil, não tem como... Ideias. Não, mas é meio... ideias. Então, muitas vezes é isso, assim, quando a gente é média empresa, dá até para decidir um pouco mais. Por quê? Porque quando a gente é média empresa, o negócio já tem um certo faturamento, já gera caixa operacional, já gera lucro. Então,
eu consigo chegar, vamos de novo nesse mesmo exemplo, eu consigo chegar aqui e dizer, olha, eu até posso não ter nenhum contato aqui no meu WhatsApp para fazer negócio agora de alto padrão. Beleza. Mas, bem, eu tenho um gerador histórico, uma marca, eu tenho meu comercial organizado, eu sei que esse mercado todo aqui grande, eu já conseguiria abordar ele de algum jeito, por relacionamento com os meus atuais clientes, eles conseguiram me indicar. Aí já é uma outra coisa. Aí passa a ser uma decisão. E aí a estratégia, tipo assim, olha, eu tenho recursos que me possibilitam em 6 meses estar vendendo para esse pessoal. Mudou o jogo já. Essa é a minha próxima pergunta para ti. Porque no início, como a Ju falou, se atira para todos os lados porque a gente precisa sobreviver. Perfeito. Tu acha que a gente consegue ter essa ruptura de nicho em determinado momento? Ou essa parte de estabelecer uma área, né, que a gente vai focar, é uma transição? Nossa, genial. Eu tenho convicção de que tem. Porque isso é o desafio que separa a pequena empresa da média empresa, na verdade, né? Então, que é o desafio de posicionamento, né? Então, olha, eu vou escolher serviço pelo mercado para estes serviços, por exemplo, né, para esse perfil de cliente, vou abrir mão de outros clientes, e é doloroso, né? Mas olha só, mas um contratinho é bom. Aí é conseguir ter o desapego, vamos dizer assim, de dizer para o cara, olha não só, vai. tu me desculpa, mas eu não tenho condições de te atender agora. É complicado isso. Não, e claro que tem esse viés relacional, que é como tu endereça, né? Mas também tem o viés que é, para fazer sentido, olha, tu também não vai negar algo que tu não sabe, né? Sim. Então, assim, se tu não analisou isso antes, não tem como tomar uma decisão tão embasada de posicionamento, assim, né? Porque final do mês vem lá a conta da equipe, vem, enfim, né? Então, para tu chegar nesse ponto, realmente tu tem que ter analisado. E por isso que sempre é o ponto. Olha, como é o planejamento estratégico dos escritórios de arquitetura? Como todos os planejamentos estratégicos, ele é com um diagnóstico muito bem embasado, porque para poder dizer esses vários nãos para esses poucos sim. Tu com certeza tem que ter feito muita Tem que ter uma maturidade muito grande. E tem que ter muita informação, entendeu? Tem que ter um processo que te possibilite os 4 sócios na mesa chegar e dizer, realmente, pessoal, fez sentido, não vou mais fazer isso. E aí, beleza, aí vira todos os canhões para o lado. Não, e até assim, né, num momento que a gente vem vivendo problemáticas jamais vividas, né, pandemia, aí em maio, enchente, então assim, como realmente não cair na tentação de pegar algo que tu nichou, não, agora, a partir de agora, o meu nicho é só pessoa jurídica, não vou atender pessoa física, por exemplo, né? exemplo. Não, e aí vem em maio algo que me puxa o tapete e faz o quê, né? E daí acho que tudo bem. E aí tu pensa, cara, tu tá louco, né? Porque tu vai deixar de pegar o trabalho, assim eu vou fazer, eu vou pagar como as contas. Mas também acho que tem uma evidência, né? Porque quando tu precisa, né, se posicionar nisso, talvez seja uma evidência de que, olha, eu estou nesta transição, ainda não cheguei lá ainda, né? E tudo bem também. Daqui a pouco tu vai ter que ter, olha, eu sei que o negócio ruma para lá, mas eu preciso gerar caixa, o jeito de gerar caixa é esse aqui. Beleza, eu vou ajustar as duas coisas, então. Tá, e onde é que entra o marketing nisso tudo? Onde é que entra o marketing? Um marketing, porque a gente já falou aqui de setores necessários, que são mínimos, de tamanhos de empresas, de tudo isso. Em que momento que o escritório, por exemplo, tem que se dar conta que ele precisa ter alguém que tome, porque arquitetos, a gente vai fazer. Olha, e aí eu vou puxar um pouco a corda para o nosso lado. Porque nós duas, né? Quando a gente começou o nosso escritório, a gente estava em plena pandemia, né, Pri? É verdade. E o que nos ajudou muito foi o Instagram. A gente tem que reconhecer, assim, a gente conseguia, mas a gente se dedicava, né? Assim, a gente fazia coisa, fazia vídeo, fazia postagem, fazia papapá. Só que aí começa a crescer e chega uma hora que tu não tem condição. Aí tu dá um passinho para trás e tu pensa, não, então eu vou parar agora de postar, porque agora eu já tô bem. Eu tenho meus clientes. Não, e tem escritórios que nem tem Instagram, eles optam por não ter, que daqui a pouco realmente a marca ela já existe, ela não precisa, ela se vende no boca a boca. Mas onde realmente entra. Porque a gente sabe que a rede social é muito dinâmica, né? As coisas acontecem muito por ali, né? Então, assim, que meios, como é que a gente estrutura essas ideias todas do marketing? Bom, como tu disse, vou rodar e-mail, vou rodar não sei o quê, é do diagnóstico? Como é que a gente faz isso? Vamos separar assim, tá? Então, talvez mais perto do posicionamento, da comunicação é o marketing. Mais perto do vender é o comercial. Então, assim, cadência, comercial. Tá. No marketing, é como nós vamos ser vistos, e aí são os canais de comunicação, e como a gente vai se relacionar com o cliente. Só para separar as coisas. Sim. Né? O marketing, para mim, entra a partir do primeiro segundo em que se define um posicionamento. Né? Então, uma vez que numa mesa, trancados aqui, a gente define, olha, a empresa tem
este posicionamento vende para esse segmento, vende esse produto, o próximo passo é, tá, beleza, como é que eu faço as pessoas escutarem essa mensagem? Então, assim, o primeiro ponto é uma definição muito clara de algo que muitos em gestão se fala de plano de marketing, né? Então, que é esse desdobramento aí, já qual é o cliente ideal, como ele se parece, o que a gente tem que comunicar, meio bem conceitual, bem planejado. Sim. E a próxima coisa são os canais, né? E as práticas, né? Então, olha, então para eu parecer um escritório de alto padrão na cidade de Porto Alegre, sendo que eu estou concorrendo com outros escritórios que são assim, fazem tais coisas, eu vou me propor a fazer estas coisas. E essas coisas podem ser, sim, rede social, enfim. Mas até acho que tem outras coisas até mais problemáticas do que a rede social em si, o que dão mais trabalho, assim, né? Que é, a que instituições eu quero me vincular, porque se parar para pensar, boa parte do que é ter um posicionamento é também ser validado. Relacionamento, né? Relacionamento. Enfim. Então, me parece que tem um olhar mais amplo do que somente o canal e a rede social. Tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Marca de outra maneira. Tráfego, tá? Se a gente fosse parar para pensar assim, então, bom, vamos dividir o marketing em algo em que ele existe. Ele é aquisição, geração de lead, e ele é branding, né? Como nos percebe. Então, só nisso já tem muita coisa, né? E aí, claro, tem um mundo bem vasto a ser explorado. Mas, enfim, eu entendo que a partir do momento que o posicionamento está claro, com certeza faz sentido investir em práticas de comunicação. Legal. Porque é o que a gente mais investe hoje, na verdade, né? É. A gente está sempre investindo realmente muito mais nessa linha de validação. De início, realmente era algo que a gente queria, a ideia era vender, era realmente tentar captar cliente por ali. E, André, aí eu tô te falando, agora uma dúvida minha pessoal, assim, que eu acho que talvez a Pri nem compartilhe, mas eu quero entender a terceirização. Hoje no mercado se fala muito, né? Eu acho que tem muitas empresas aí que terceirizam, escritórios até pequenos que querem aumentar o escopo e ele ainda não tem a dimensão de controlar isso tudo, assim, como é que tu vê essa questão de terceirização dentro da estratégia das empresas, da criação, né? Vamos lá, eu acho que vai ter alguns enfoques, né? A terceirização para o pequeno, que é terceirizado por um grande, é uma estratégia de geração de caixa. E acho que tudo bem, né? Desde que isso não consuma todo o escritório pequeno, acho que tudo bem. Acho que daí é problemático quando eu estou sendo terceirizado para um escritório maior, sendo que dedica todo o tempo do sócio principal, dedica toda uma equipe e só tem essa equipe. Aí é um problema. Então, para o pequeno é isso. Para o grande, eu vejo como uma excelente estratégia. É bom, né? Porque é uma maneira que tu tem de criar um trabalho mais robusto, sem ter que demandar e desprender de tanto tempo. Foco, e tu tem especializado, técnico. Se tu consegue ter uma terceirização com alguém que é um especialista, né, efetivo, e não só ali uma pessoa que é braço, né? Eu entendo que aí, tem um ganho gigante, né? Então, entendo que faz muito sentido e acho que é uma boa prática para os dois lados. Só não dá para o pequeno se perder nisso e achar que o meu negócio agora é ser terceirizado. Só fazer frila, né? Vamos só fazer frila. Aí eu acho que se perde um pouco a ideia, a essência, né? Aí cobra lá na frente o preço. É isso aí. Ai, André, adorei essa nossa conversa. Muito legal. Nossa, foi extremamente esclarecedora, assim, coisas que a gente realmente, assim, que, claro, hoje a gente vivencia um pouco mais essas práticas, todos esses assuntos que a gente conversou aqui, porque a gente faz o nosso tema de casa lá, né, sabe? Boa. Mas, assim, eu me recordo quando a gente era pequena, que a gente tinha tantas dúvidas sobre isso, assim, eu acho que esse podcast aqui hoje vai ajudar muita gente que está iniciando. Então, assim, mil obrigadas pela tua participação, acho que foi muito legal, e desde já abrir as portas para os nossos próximos episódios aí, vamos pensar uma coisinha mais bacana, outros assuntos também para a gente falar, porque acho que a gente tem muita coisa. E é isso, te agradecendo muito. Fiquei muito feliz, eu nem percebi que passou o nosso tempo. Nossa, muito rápido, muito né? rápido. A gente sempre fala isso. A gente sempre fala isso, passa muito rápido, queremos mais. Beleza, obrigado, gurias. Foi muito bom. Que bom, legal. Que bom. E quem quiser encontrar o Alfaiate, rede social, e-mail, contato, como é que faz? O André Pedro. André Pedro. Que é o meu nome não artístico, meu nome de batismo. Bom, então, pode ver pelo nosso site. LinkedIn é um bom acesso ali, e aí a gente conversa diretamente ali com o pessoal e tira as dúvidas. E a gente vai encerrando mais uma vez esse episódio por aqui, agradecendo demais a participação de vocês. Foi incrível essa conversa e a próxima vai ser bem mais incrível. Você nos encontra aqui toda sexta, quinzenalmente, nas plataformas digitais YouTuber, Deezer, Spotify, Escala Humana ou Estúdio T-Talks. Um beijo! Até mais!